Você sabia que eu sou retardada em várias situações e que você também pode ser retardado? E que aquela pessoa que ofende todo mundo também pode ser um retardado? Já parou para pensar nisso? Então, o que, que a gente pensa ou pressupõe-se? Que o retardado deveria ser extinto da face da Terra, então, né? Já que todo mundo tem um alvo, um ponto ou um motivo de ser chamado de retardado, então vamos ao ponto. Não sai daí não, você vai achar bem interessante. Uma forma que de repente você não viu por esse prisma. Vamos ver pelo prisma do próximo. A gente tem que ouvir para analisar e depois perceber as diferenças. Retardo mental, que o termo correto é deficiência intelectual, se caracteriza, vamos colocar basicamente, como uma capacidade intelectual inferior à média, o que pode causar limitações no desenvolvimento de habilidades sociais e adaptativas. Uma pessoa que pratica preconceito falando que a outra pessoa é retardada, ela pode ser chamada de retardada, porque simplesmente ela tem dificuldade a se adaptar à diferença. Também tem dificuldade de habilidade adaptativa. Como é que ela não consegue se adaptar ao outro ser humano, a diferença do outro ser humano, o limite do outro ser humano? Tá vendo? Às vezes você aponta o dedo, é aquela coisa antiga, tem um para a pessoa e um monte virado para você. A pessoa chama o outro de uma forma pejorativa, quando na verdade, se ele tem dificuldade na habilidade de se adaptar a uma situação, a verificar uma diferença de comportamento, de mobilidade, de atitude, de raciocínio, ele está praticando exatamente o que ele está abominando e o que ele está depreciando. Pare e pensa. Muito divertido isso, né? Não é só a falta de empatia, não. É aquela coisa chamada hipocrisia, porque você está chamando o outro exatamente parte da deficiência que você tem, porque simplesmente você não tem a facilidade de se adaptar, não tem a facilidade de entender o outro lado. Basicamente é isso. Já parou para raciocinar? Oi, pessoal. Eu sou Cleo e ele é o Patrick, o careca que usa shampoo. Oi, gente. Eu falo sempre isso porque é de verdade, tá, gente? Ele usa shampoo e é careca. Vai vendo a situação, a pessoa deixa a pele da cabeça cheirosa. Mas vamos lá, vamos voltar para o assunto sério, porque realmente é muito complicado, sabe? Todo preconceito, toda dificuldade que as pessoas passam e que as pessoas fazem o outro passar sem ter a menor noção, sem ter a menor preocupação, sem ter a menor empatia pelo próximo. As pessoas não fazem ideia como é complicado, sabe, a gente passar por determinadas lutas e as outras pessoas passarem por determinadas lutas por conta de situação de preconceito, principalmente por causa de fragilidade de saúde. Se outros tipos de fragilidades já são assim muito complicadas, imagina na pele. Fragilidade de saúde ser motivo de preconceito, de maus tratos, perseguição e de falta de respeito. É muito difícil, é muito tosco. A gente tem assim a sensação que é muito ruim porque a gente sabe na pele o que a gente passa. E quando eu, por exemplo, quando eu vejo determinadas pessoas, determinadas mães, determinados acompanhantes de algumas pessoas que passam por dificuldades de saúde, eu fico olhando e eu me coloco bem no lugar, porque não é fácil não. As pessoas elas olham muito com pena, com rejeição, com sensação de fragilidade ou de rejeição mesmo, porque é bem complicado, é muito difícil se colocar no lugar do próximo, mas é muito difícil estar nessa posição, estar nessa situação. Lembro bem, né, Patrick? Lembro bem de várias coisas que você passou na vida e que as pessoas passam na vida e que o próximo não tem a menor noção do que é. Lembra do episódio de você sendo literalmente atacado, agredido verbalmente, só não foi fisicamente, porque graças a Deus terminou tudo, sabe, de forma de pessoas interagindo, intercedendo para que você ficasse bem? Uma delas foi o vizinho. Lembra do vizinho
que ele sim poderia ser desrespeitado e chamado de maluco, porque maluco não tem que ser desrespeitado não, tem que ser cuidado, tem que ser tratado. Lembra de um ex-vizinho nosso que simplesmente te agrediu e te ofendeu porque ele tinha gato na internet, e aí a gente solicitou a mudança de endereço para nossa internet, e quando o técnico chegou lá, ele simplesmente cortou o fio do cabeamento do gato dele que ele puxava do vizinho. Lembra disso? Lembro. E assim, foi uma situação péssima, porque ele estava errado, ele começou a me atacar porque simplesmente eu fiquei nervoso com a situação, porque ele começou a atacar você, a falar com você, e nessa situação só tinha nós dois em casa. Como sempre, né? Sim. Aí nisso ele foi e começou a gritar comigo, começou a me atacar, e você foi e me mandou, na hora você mandou ficar calmo pra não me apurrinhar, pra não me estressar, pra não passar mal. Eu fiquei mais preocupada com você do que com a agressão dele. Eu não queria que você passasse mal e tinha que neutralizar uma coisa horrorosa que é a reação animal do próximo. Aí nessa situação que eu fui, que você foi e falou isso, ele foi e pegou como brecha pra simplesmente começar a me atacar e começou a falar um monte de besteira. E Do põe nível, besteira nisso. do nível, um monte de coisa, muitas coisas assim, bem baixas assim, de passar mal, seu doente, seu retardado e por aí vai. Maluco, lembra? Sendo que ele que tinha feito o gato, ele que estava errado, e na cabeça dele quem estava errado era a gente. E o ponto não é nem o motivo da situação, da discussão. O ponto é que como as pessoas, no momento de raiva, no momento de aflorar uma emoção não tão positiva, como elas normalmente xingam você, depreciam você, ou então tentam ofender você com o que está lá dentro do coraçãozinho delas. Elas não vão te chamar de filho da P, de filho disso, de filho daquilo. Elas vão exatamente lá no fundo para te depreciar, para te ofender, buscar exatamente o que elas entendem como é uma coisa que elas rejeitam. Uma pessoa vai discutir com você e vai te chamar de autista, é autista, só pode ser autista, é retardado, é maluco, é isso, é aquilo, porque simplesmente é aquilo que está lá dentro do coraçãozinho dela. Por que ele não xingou filho disso, filho daquilo, como qualquer ser humano normal discute e fala? É igual em situações de preconceito racial, que a pessoa vai xingar o outro e no lugar de chamar filho disso, filho daquilo, fala preto, macaco. Por quê? Porque lá dentro, lá no coraçãozinho, tá aquela coisa que ela vai usar para depreciar o outro, usar de forma pejorativa. Analisa, visualiza que é sempre assim. E além dessas situações ainda tem a famosa realidade que todo mundo pensa que por você ter só determinados problemas de saúde na cabeça das pessoas só, você consegue todo e qualquer tipo de emprego, você consegue todo e qualquer tipo de abertura. Em trabalho, eu já saí de vários trabalhos, eu fui demitido de vários trabalhos exatamente por passar mal, por desmaiar em loja, por passar mal em loja, de perder oportunidade, assim, e era notório que eles não podem praticar o preconceito contra uma situação de fragilidade de saúde, mas eles inventam uma brecha de excluir você de uma situação, de uma interação. Sim. Acontece. As pessoas não fazem ideia. Quando uma pessoa tem fragilidade, claro, tem determinadas situações de problemas de saúde, de fragilidades de saúde, que a pessoa consegue sim oportunidades no espaço certo, no local certo, com as pessoas certas. Porém, tem outras determinadas situações que as pessoas não entendem, que não é todo mundo que tem problema de saúde que conseguem oportunidades, exatamente por falta de espaço, pelo preconceito, pela dificuldade no capacitismo, pela dificuldade da inclusão. A convivência, a interação é uma coisa muito difícil. E tem uma coisa interessante, uma pessoa que passa por fragilidade de saúde,
quem está envolvido em cuidar, quem sente amor verdadeiro por essa causa, recebe a missão de cuidar dessa causa, passa também por muitas situações de dificuldade que as outras pessoas não conseguem entender, não teriam como mensurar, porque só quem passa sente determinadas coisas, entendem determinadas coisas. Que, aliás, muita gente não sabe. Grande parte da população com problema ou alguma deficiência ou alguma dificuldade de saúde, normalmente as mães assumem a barra, seguram a barra sozinha. Normalmente é privilegiado quem tem o pai do lado para poder ajudar a segurar a barra, dividir, sabe, a responsabilidade da situação. Mas normalmente a mãe segura a barra sozinha, não abandona a causa. Claro, tem mães e mães, mas normalmente, se você avaliar bem no básico da sociedade, a mulher ela segura muito mais a barra de estar do lado, de segurar a onda. E na nossa vida, de uma certa forma, no total, fui ficando mais velho e simplesmente, exatamente pela nossa parceria que hoje eu sou adulto e tudo que eu tinha para viver, tudo que eu tinha para passar, na verdade eu passei sem apoio de pai, sem apoio de literalmente uma figura masculina na minha vida, mas tudo que eu precisei, eu pude contar com você no caso pela amizade que a gente tem. Exatamente. Coisa que. E porque, de uma certa forma, diferente de algumas pessoas, assim, o que eu tenho de limitação não chega a ser tão grave, no qual eu consigo pelo menos falar com você o que eu tô sentindo, o que eu tô passando, o que eu tô. Assim. Coisa que tem gente que nem consegue. Exatamente. Tem gente que é muito mais. Tem uma situação muito mais. Difícil. Exatamente. Uma situação muito mais. Tocou num ponto bem interessante, filho. Sabe o que acontece? Eu parei para pensar numa seguinte situação. Você consegue verbalizar o que sente. Normalmente, quando a gente divide a luta de passar por alguma dificuldade de saúde, alguma limitação de saúde, um dos lados, quando o outro tem a limitação um pouco maior, total, o outro lado ele não sabe, ele não vê o preconceito, ele não percebe a rejeição, ele não sente a dor que a outra pessoa completamente sozinha sente. Tem muitas mães que têm os filhos completamente, que não veem, não enxergam, não percebem, não têm exatamente a sensibilidade ou a saúde de perceber o que eles estão vivendo, o que eles estão passando, e aí a mãe segura a barra sozinha. Mas nisso, sabe, filho, eu acho que para vocês que têm saúde de entender, uma saúde com alguma fragilidade, mas que conseguem entender o que o outro está fazendo, o que a sociedade está praticando, eu acho que deve doer pra caramba. Eu acho que quem não consegue entender sofre um pouco menos. Já não basta o peso de passar pela dificuldade do problema de saúde e ainda entender o que sente, o que perde de oportunidade e o que a sociedade, o que as outras pessoas têm a crueldade de praticar, eu sei que é um peso muito grande. Porque se dói em mim, imagina em quem entende o que está passando. Já parou para pensar nisso? Exatamente, até porque o ataque do próximo, na verdade, não é em cima da mãe, de uma certa forma, em determinadas situações. É na pessoa. No meu caso, o ataque em várias situações foi em cima de mim. Ou seja, foi pra me atacar. Aí Ataca quem te ataca ama, ataca quem quem tá te junto. cuida. E não pensa que não é para atacar a gente, não. Ataca a gente também. Porque em várias situações, uma pessoa que tem que cuidar de outra pessoa, ela passa por preconceito também. Ela é rejeitada em determinadas situações de trabalho também. Ela é depreciada também. Ela passa por dificuldades e rejeições até em relacionamento amoroso também. Não é fácil para nenhum dos lados, mas para a sociedade ainda vem mais um peso de ainda tacar em cima da cabeça de quem já está com dificuldade. E aí a pessoa é mimizenta, a pessoa é vítima? Não, a pessoa é forte pra caramba e tem que segurar a barra. Ninguém para olhar por esse lado também. É bem interessante. Só quem toma no lombo é que sabe. Um exemplo, nessa situação de perder trabalho, perder
oportunidades que eu já tive, algumas coisas que aconteceram comigo foi, como eu já falei, além de passar mal em loja, além de passar mal na rua, isso fazendo com que você ficasse mais pelo... Calmamente apavorada, porque a gente tem que aprender a se controlar, a segurar a barra, né? Já chegou ao ponto de eu passar mal na rua e perder carteira, ser Ah, roubado. é verdade, ainda tem isso. Algumas pessoas ainda se aproveitam da situação de uma pessoa que está com alguma dificuldade e ainda furta, ainda rouba, ainda se aproveita da pessoa. Já pararam para pensar nisso? Acontece, tá? O ser humano ele é muito interessante. Ele aproveita uma oportunidade para piorar uma situação. Ele não, muita gente ajuda, claro, muita gente apoia, muita gente tem empatia, tem um tratamento de carinho, claro, mas o que tem de gente para se aproveitar da situação e ainda piorar um quadro, vocês não fazem ideia. Eu já perdi carteira na rua por desmaiar e passar mal num condomínio que a gente morava, um condomínio fechado. E isso de uma certa forma foi bom ser condomínio fechado porque teve a estrutura de ter câmera no lugar, de ter a cobertura de estar no lugar. Eu desmaiei também, eu passei mal e simplesmente as crianças do condomínio pegaram meu telefone e quebraram, na verdade, pegaram, e comigo já adulto. Puxaram na câmera e conseguiram ver que era o pai de todo mundo e foi e chamou assim. Foi. Ou seja, A importância de ensinar também para as crianças, sabe? Respeitar o que próximo. às vezes o amigo do filho da pessoa passa mal e se você não der educação. Exatamente. Porque criança também é cruel, tá, gente? Se a tua criança ou uma criança da tua família convive com uma pessoa com problema de saúde, alguma diferença de saúde, bom seria que fosse educado e ensinado para essa criança a ajudar a ter um pouquinho de respeito, um pouquinho de paciência, um pouquinho de respeito. E na verdade, mesmo que não seja criado perto de uma pessoa com problema qualquer que seja, ensinar de cara, tipo assim, que se na rua vê alguma coisa diferente, não ficar. Exatamente, filho, exatamente. Não é nem só na convivência, deixar que o que acontece? Ultimamente, assim, as pessoas estão vendo muito mais, tá muito mais claro para a sociedade, em toda a convivência, não tem ninguém que não conheça alguém com problema de saúde, não conheça alguém com autismo, que não conheça alguém com algum problema de mobilidade. Não tem. Aí fala assim, nossa, mas antigamente não era assim. Ah, não, era assim, mas não se falava sobre. Não, gente. Meu filho já é adulto, tenho amigos adultos que têm várias dificuldades de saúde ou lutas de saúde diferentes. Simplesmente nos dias de hoje está muito mais multiplicada a dificuldade de saúde de algumas pessoas do que no passado. Eu venho de uma geração que cuidei, que segurei a barra e vejo sim que antes uma vizinhança já tinha o meu conhecimento, a minha convivência de proximidade, de ter que encarar a barra, mas não era, eu conheço mais 5, 6, o vizinho, o filho de não sei quem, a sobrinha de não sei mais quem, o neto de não sei quem, a neta de não sei quem. Gente, não era assim. Eu não sei o que aconteceu, que hoje em dia, se você for na padaria, se você for na esquina, você vai ver sim e vai perceber de cara pessoas muito mais fáceis de detectar que as pessoas estão com algum problema de saúde, com alguma fragilidade de saúde, vamos colocar assim. Realmente a situação está muito mais clara, está muito mais multiplicada. E com a modernidade, com a tecnologia, com o conhecimento, o acesso muito mais fácil à informação, as pessoas ainda praticam tanta coisa ruim, tanto preconceito, tanta falta de respeito, tanta falta de ensinar para as crianças ou então aprender que tem que conviver e tem que respeitar as diferenças. Complicado, né? Bem complicado, filho. Eu acho que com a expansão da informação sobre todos os problemas que estão aparecendo por aí, simplesmente o que acontece é o seguinte: determinadas pessoas usam do mau caratismo que elas têm, na verdade, para qualquer situação de preconceito que elas pratiquem, ou então qualquer situação de erro que elas cometam na vida no geral,
elas simplesmente vão e usam como fator exatamente esses problemas de saúde. Os advogados usam isso como problema de saúde, as pessoas usam como problema de saúde, uma coisa que simplesmente não... Ah, você está falando de um ponto que tem acontecido muito. Hoje se vê muitas pessoas com alguma fragilidade ou então com algum problema de saúde, mas que tem gente que se aproveita dessa brecha para tomar proveito, igual as pessoas que roubam, que furtam, que se aproveitam de pessoas que têm algum problema de saúde ou então que passam mal, e na contramão tem pessoas que simplesmente agridem, ofendem, dão surtos, e aí na hora que o bicho pega, na hora de responder pelos seus atos, aí agora é maluco, agora é doido, agora eu faço tratamento psicológico, eu tomo remédio controlado. Tá ficando meio uma situação de oportunismo também na história. Tá vendo como é que é complexo? Bem complexo. É isso, pessoal. Queria só distrair um pouco, a gente conversar um pouco, interagir um pouco. Uma forma de terapia, uma forma de interação. Ficaríamos muito felizes se de vez em quando você passar por aqui. Curta, comente o que você acha, o que você pensa. Obrigada por você ter vindo até aqui. Ficaríamos muito felizes se você pudesse curtir ou então comentar, falar o que você acha. Duvido, mas pode ser que sim, que você não conheça alguém que tem algum problema de saúde. Duvido que você não conheça alguém que pratique alguma forma de preconceito. Conhece sim. Ou que pelo menos já tenha ouvido falar, né? Ou que tenha ouvido falar. Se você puder, pode não ser um assunto nem que abrace a tua causa, mas se você puder compartilhar com aquela pessoa que passa pela situação, ou por aquelas pessoas que precisam entender o outro lado da situação, compartilha com aquela sua amiga, com aquele seu amigo, de repente, de uma forma tão sincera, ou então de uma forma tão leve, a pessoa vai se colocar um pouco no lugar do outro. Ou a pessoa que passa pela situação vai se sentir um pouco abraçado, porque normalmente a gente se sente muito sozinho, muito sozinhos. É bem complicado. Beijo no coração. Desejo para vocês que vocês tenham uma vida com nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. É isso, pessoal. Beijo no coração. Tchau, gente. Tchau, gente.